Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu vídeo. E hoje eu quero discutir um pouco com vocês, bem brevemente, sobre esse excesso de rebusquismo na filosofia, esse eruditismo sempre presente aí no mundo filosófico, não é mesmo? E é interessante notar que a filosofia ela perdeu muito com esse distanciamento do mundo, com esse excesso de pretensão pelo absoluto e esquecimento daquilo que é concreto, daquilo que é vivido pelo homem no seu dia a dia. A filosofia, primeiro, ela coloca o mundo para escanteio. Primeiro, ela se dedica muito a construir sistemas complexos, a querer conhecer o ser enquanto ser, abstrações metafísicas, sempre mirando pelo absoluto, esquecendo um pouco aqui a realidade mais concreta nossa. E depois, essa própria realidade concreta é que abstrai o mundo, tornando o mundo, abstrai o mundo não, aliás, abstrai a filosofia, colocando a filosofia para escanteio, e o resultado disso é que a gente vive um mundo hoje, principalmente aqui no Brasil, em que disciplinas ali que se relacionam um pouco com o pensamento crítico, com a reflexão filosófica, elas sofrem um pouco de desdenho do Estado, né? O Estado hoje está muito mais conectado com as ciências naturais ou então com o ensino técnico do que com a filosofia, né? Ou seja, a filosofia se abstraiu do mundo, agora é um mundo que está, né, se distanciando, colocando a filosofia para escanteio. E é preciso haver esse tipo de crítica, porque a filosofia ela é cercada por um excesso de formalismo. Os próprios filósofos, e isso você percebe já na academia, você percebe isso na universidade, que há um certo preconceito dos filósofos em relação àquilo que é cotidiano, em relação àquilo que é tratado pelo homem comum. O próprio filósofo, estudante ou não, ele já coloca para si essa divisão. Eu, enquanto filósofo, sou diferente do mundo. O mundo é profano, eu sou filósofo. Né? É engraçado também a gente perceber que a própria filosofia, e irônico a gente perceber que a própria filosofia ela surge aí dentro de um contexto em que, através de uma anedota, né, irônica, Tales é colocado como um filósofo, o primeiro filósofo, aquele que sempre se preocupado com as coisas do alto e acaba não percebendo as coisas ao seu redor. Inclusive, essa anedota diz que Tales, sempre caminhando, olhando para cima, olhando para as estrelas, não viu aquilo que estava embaixo, tropeçou, caiu num buraco. Uma menina comum, representando o homem comum, representando também a sabedoria do homem comum, porque existe uma sabedoria no mundo comum, ela vem e fala para Tales: Tales, se você não se preocupasse tanto com as coisas de cima, teria percebido mais aquilo que acontece ao seu redor. Ou seja, desde o início a filosofia já denunciando para nós o que viria a compor o seu corpo, né? Que é essa natureza que a filosofia tem de se manter alheia àquilo que faz parte do mundo prático, do homem comum. Então é preciso, sim, que haja é preciso que nós, enquanto amantes da filosofia, a gente mude um pouco esse quadro. É um quadro que vem mudando. É claro que alguns filósofos vêm tratando cada vez mais de questões que antes eram consideradas tabus. Você vê já no século XX filósofos falando do corpo, né? Filósofos refletindo a questão do corpo, da sexualidade, questões que eram tabus. O filósofo falando um monte de questões cada vez mais relacionadas ao cotidiano do homem comum. E também é importante que a gente note que muitos desses filósofos ele têm se engajado cada vez mais em viver como um homem comum, e isso é importante. Mantém a filosofia cada vez mais em contato com o mundo comum. O mundo comum ganha porque o mundo comum passa a ser mais reflexivo, mais crítico. E a filosofia ganha porque, com a adesão do mundo comum ao seu corpo, ela também passa a compreender melhor esse mundo. Até porque já não há mais muito o que se fazer em termos de abstrações metafísicas, né? Tudo que era para ser abstraído metafisicamente já foi escrito, já foi pormenorizado pelos filósofos. É claro que existe um espaço ainda para metafísica hoje em dia, e sempre vai existir, porque o ser humano nunca vai conseguir compreender a totalidade do ser, né? O próprio paradigma da ciência atual, a física moderna, trazendo aí essa questão da física quântica, derrubando velhos paradigmas, derrubando um pouco
dos pressupostos da nossa lógica, ela traz também de volta, ela resgata de volta a questão da metafísica, mas é preciso que seja também uma metafísica voltada para o mundo comum, para o mundo cotidiano. É preciso que o homem comum ele tenha assim essa boa impressão da filosofia, que muito dessa má impressão que o homem comum tem sobre a filosofia culpa da própria filosofia, e agora ela está colhendo esse fruto, né, de ser colocada para escanteio por esse homem comum que parece que não se vê acolhido pela filosofia, então ele também não tem obrigação nenhuma de acolher a filosofia, né? Bem, essa é a minha crítica em relação a essa temática, e eu gostaria de encerrar aqui agradecendo a atenção de vocês. E como eu sempre digo, os meus vídeos eles têm a pretensão de manter aceso o debate, né, os problemas filosóficos. É preciso que pessoas vão para a mídia, vão para o YouTube, vão para as revistas e coloquem essas questões, tá bom? É preciso que o mundo comum passe a ser também um mundo da filosofia e vice-versa, ou seja, é preciso que o mundo comum se confunda com o mundo da filosofia, e essa é a minha mensagem de hoje. Perfeito? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.